Mística Cidade de Deus, capítulo 19, livro 5, tomo 3, de Santa Maria de Águeda. Capítulo 19, Cristo começa a preparar sua pregação, dando alguma notícia da vinda do Messias. Sua Mãe Santíssima assiste e perturba-se o inferno. A caridade de Cristo. O incêndio da divina caridade que ardia no peito de nosso Redentor e Mestre encontrava-se como aprisionado e coagido até o tempo marcado e oportuno para se manifestar. Quando este chegasse, seria revelado, ou quebrando o receptáculo de sua humanidade santíssima, ou ostentando seu amor por meio da pregação e milagres visíveis aos homens. É verdade, como diz Salomão, que não se pode esconder fogo no peito sem queimar as vestes. Em todo o tempo, nosso Salvador deixou entender o que trazia no coração, pelas centenas de luzes que se refletiam em tudo o que fez desde a encarnação. Contudo, em comparação do que a seu tempo iria realizar e da imensa chama que ocultava aquele fogo, estava como que preso e escondido. Chegara o Senhor à idade da perfeita adolescência e entrara nos 27 anos. A nosso modo de entender, parece que já não podia esperar mais, nem deter o ímpeto de seu amor e o desejo de adiantar-se à obediência de seu eterno Pai, para santificar os homens. Afligia-se muito, orava, jejuava e percorria as povoações para se pôr em contato com os mortais. Muitas vezes passava as noites em oração nos montes e costumava permanecer 2 ou 3 dias fora de casa. Jesus começa a percorrer as aldeias. Com estas saídas e ausências de seu Filho Santíssimo, a prudentíssima Senhora já começava a sentir os trabalhos e penas que se iam aproximando. Sua alma e coração eram transpassados pelo gládio previsto por sua devota piedade, transformando-a toda em divino incêndio de ternura por seu amado. Nestas ausências do Filho assistiam-na, em forma visível, seus vassalos e santos anjos. A grande Senhora lhes confiava sua dor e lhes pedia trazer notícias de seu Filho e Senhor, de suas ocupações e exercícios. Obedeciam-lhe os anjos como a sua rainha, e com as frequentes notícias que lhe davam do seu retiro, ela acompanhava ao sumo rei, Cristo, nas orações, súplicas e demais atos que ele realizava. Quando Jesus voltava, recebia-o prostrado em terra, adorava-o e lhe agradecia os benefícios que havia prodigalizado aos pecadores. Servia-o e, como amorosa mãe, procurava repousá-lo e dar-lhe algum modesto repasto necessário à sua humanidade verdadeira e passível, como acontecia passar 2 ou 3 dias sem descansar, sem dormir e sem comer. A Divina Mãe conhecia as solicitudes do Salvador pelo modo que já disse. Além disto, o Senhor a informava sobre tudo o que fazia e sobre os ocultos favores que comunicara a muitas almas, dando-lhes conhecimento e luz da divindade e da redenção humana. Ardentes desejos de Maria. Disse então a grande rainha a seu Filho Santíssimo: Senhor meu, verdadeiro e sumo bem das almas, luz de meus olhos, vejo que o ardentíssimo amor que tendes aos homens não descansa nem sossega, sem lhes procurar a eterna salvação, pois esse é o ofício próprio de vossa caridade e a obra que vos confiou vosso eterno Pai. Vossas palavras e obras de inestimável valor forçosamente deveriam atrair os corações de muitos, porém, docíssimo amor meu, eu quisera que todos os mortais correspondessem à vossa solícita eterna caridade. Aqui está, Senhor, vossa escrava de coração preparado para se empregar toda ao vosso maior agrado e oferecer a vida se for necessário, para que todas as criaturas correspondam aos desejos de vosso ardentíssimo amor, que tanto se desdobra para atraí-las à vossa graça e amizade. Este oferecimento da Mãe de Misericórdia, seu Filho Santíssimo, procedia da inflamada caridade que a constrangia a procurar e desejar o fruto das obras e doutrinas de nosso verdadeiro reparador e mestre. Como a prudentíssima Senhora conhecia dignamente o seu valor, quereria que nenhuma alma os perdesse,
e que também não faltasse ao Senhor o agradecimento que seus benefícios mereciam. Com esta inefável caridade, desejava ajudar o Senhor, ou para melhor dizer, aos homens que ouviriam suas divinas palavras e seriam testemunhas de suas obras, para que correspondessem a este favor e não perdessem a oportunidade de se salvarem. Desejava também, e de fato fazia, render dignas graças e louvor ao Senhor pelos maravilhosos dons que distribuía aos homens. Queria que todos aqueles dons fossem agradecidos, tanto os que foram aceitos como os que eram recusados pelos homens. Ocultos e admiráveis foram os merecimentos que Nossa Grande Senhora adquiriu neste ponto. Em tudo quanto realizou Cristo, nosso Senhor, ela teve uma espécie de participação altíssima. Não só cooperava na caridade de seus atos, como também nos efeitos que produziam. A Grande Senhora procedia para cada uma das almas como se o benefício fosse para ela. Sobre isso falarei mais tarde na terceira parte. Maria Missionária. Ao oferecimento da amorosa mãe, respondeu ao Filho Santíssimo: Mãe, amiga, já está no tempo em que, conforme a vontade do meu eterno Pai, convém que eu comece a preparar alguns corações para receber a luz da minha doutrina e a notícia de haver chegado o tempo marcado e oportuno para a salvação humana. Quero que me acompanheis nesta obra. Pedi ao meu Pai que dirija com sua divina luz o coração dos mortais e os desperte interiormente, para que com reta intenção acolham o conhecimento que agora lhes darei sobre a vinda do mundo, do seu Redentor e Mestre. Com esta exortação de Cristo, nosso Senhor, dispôs-se a Divina Mãe para acompanhá-lo em suas viagens como desejava. Desde aquele dia, em quase todas as vezes que o Divino Mestre saiu de Nazaré, ele foi acompanhado pela sua mãe. Jesus anuncia a chegada do Messias. O Senhor começou este apostolado mais frequente, 3 anos antes de começar a pregação e receber o batismo. Em companhia de nossa grande rainha, percorria os lugares da comarca de Nazaré, indo para os lados da tribo de Neftali, conforme a profecia de Isaías. E em outras partes, comunicando-se com os homens, começou a dar-lhes notícia da vinda do Messias, afirmando-lhes que já se encontrava no mundo e no reino de Israel. Não se apresentava, porém, como aquele a quem esperavam, porque o primeiro testemunho de ser filho de Deus seria dado pelo Eterno Pai quando publicamente foi ouvido às margens do rio Jordão. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho as minhas complacências, conforme Mateus 3,17. Sem manifestar sua dignidade, começou o unigênito, feito homem, a dar notícia geral dele, ao modo de anunciar ou narrar o que sabia com certeza. Não fazia milagres públicos nem outras demonstrações, mas ocultamente acompanhava seus ensinamentos e declarações com interiores inspirações e auxílios ao coração dos que o ouviam. Deste modo, os preparava por meio da fé comum, para que depois, com mais facilidade, a recebessem na fé particular. Pregação preparatória de Jesus. Começava com os homens que, em sua divina sabedoria, conhecia mais idôneos para aceitar a semente da verdade. Aos mais ignorantes despertava, como lhes chamar a atenção, para os sinais de que todos tinham tido notícia. A vinda do Messias pela chegada dos reis orientais, a morte dos meninos inocentes e outros fatos semelhantes. Aos mais sábios acrescentava o testemunho das profecias que já se havia cumprido, explicando-lhes esta verdade com sua capacidade de singular e inigualável mestre. De quanto dizia e tirava e afirmava a conclusão de que o Messias já se encontrava em Israel, para lhes revelar o reino de Deus e o caminho para ele chegar. A graça e beleza de sua divina pessoa, a mansidão e suavidade de suas palavras tão vivas e eficazes, apesar de veladas, a força de seu auxílio secreto faziam o seu ensinamento produzir grande fruto. Muitas almas deixavam o pecado, outras melhoravam e todas se instruíam em grandes mistérios, especialmente de que já estava em seu meio o Messias que esperavam. Obras de misericórdia. A estas obras de grande misericórdia, o Divino Mestre acrescentava muitas outras. Consolava os tristes, aliviava os oprimidos, visitava os enfermos e aflitos, animava os abatidos, dava conselhos de vida aos ignorantes, assistia aos agonizantes. A muitos dava saúde corporal e a todos guiava pelas sendas da vida e da verdadeira paz.
Quantos deles se aproximavam e ouviam com piedosa atenção, sem prevenções, eram cheios de luz e dons do poder de sua divindade. Não é possível enumerar nem dignamente avaliar as admiráveis obras que o Redentor realizou nestes 3 anos antes de seu batismo e pregação pública. Fazia-os ocultamente, de modo que, sem se revelar como o autor da salvação, comunicou a grande número de almas. Em quase todos estes prodígios encontrava-se presente a Grande Senhora Maria Santíssima, como testemunha e coadjutora fidelíssima do Mestre da Vida. A tudo cooperava e lhe agradecia, em nome dos beneficiados pela divina misericórdia. Fazia cânticos de louvor ao Todo-Poderoso, pedia pelas almas como quem conhecia o interior e a necessidade de todas, e com suas orações lhes obtinha estes favores. Pessoalmente também exortava, aconselhava e atraía muitos à doutrina de seu filho, dando-lhes notícia da vinda do Messias. Tratava mais com as mulheres e por elas fazia as mesmas obras de misericórdia que seu Filho Santíssimo dispensava aos homens. Jesus e Maria, pregadores ambulantes. Poucas pessoas acompanharam o Salvador e sua Mãe Santíssima nestes primeiros anos, porque não chegara o tempo de chamá-los ao seu seguimento. Assim ficavam em suas casas, instruídas e melhoradas pela divina luz. Os acompanhantes assíduos de Jesus e Maria eram os santos anjos que os serviam como fidelíssimos vassalos e diligentes ministros, principalmente nos dias em que o Senhor e sua mãe não voltavam para sua casa em Nazaré, quando passavam a noite no campo em contínua oração. Os anjos lhes serviam de abrigo e tenda para os proteger das inclemências do tempo. Às vezes, lhes traziam algum alimento. Se isto não acontecia, o Senhor e sua mãe pediam esmola e aceitavam apenas comida, e não dinheiro e outras dádivas. Em certas ocasiões, separavam-se por algum tempo. Enquanto o Senhor ia visitar os hospitais, a rainha visitava outras enfermas. Era então acompanhada por inumeráveis anjos em forma visível. Por meio deles, realizava algumas obras de caridade, e eles sempre a mantinham ao par do que fazia seu Filho Santíssimo. Não me alongo a referir em particular as maravilhas que realizavam, os trabalhos e descomodidades que sofriam nos caminhos, nas pousadas e na oposição do comum inimigo, que procurava impedir o bem que faziam. Basta saber que o Mestre da Vida e sua Mãe Santíssima eram pobres, peregrinos e escolheram o caminho do sacrifício, sem recusar trabalho algum pela nossa salvação. Pregação aos pobres. O Divino Mestre e sua Mãe Santíssima transmitiam a toda espécie de pessoas a luz de sua vinda ao mundo, de modo encoberto, como fica dito. Os pobres, porém, foram mais privilegiados por este favor, porque, em geral, são mais bem dispostos, têm menos pecados e a mente mais livre de preocupações para receber a luz e aceitar a doutrina. São também mais humildes e prontos para submeter a vontade e o parecer, e mais aplicados a outras obras honestas e virtuosas. Como nestes 3 anos, Cristo Nosso Senhor não desempenhava um magistério publicamente oficial, nem ensinava com manifesto poder, confirmando-o por milagres, dirigia-se mais aos humildes e pobres que com menos argumentos aceitam a verdade. A antiga serpente observava atentamente muitas das obras de Jesus e Maria, pois nem todas lhe foram ocultas, embora o fosse o poder que nelas empregavam. Reconheceu que com suas palavras e exortações muitos pecadores abraçavam a penitência, emendavam a vida e se libertavam de seu tirânico domínio. Outros progrediam muito na virtude e em todos quantos ouviam ao Mestre da Vida. O inimigo notava grande mudança, desconfiança e raiva do demônio. O que mais surpreendeu o demônio foi ver o que sucedia com muitos moribundos que ele tencionava derrubar na hora da morte, quando besta cruel e sagaz atacava as almas com maior sanha. Muitas vezes, se o dragão se aproximava do enfermo e depois entravam Jesus e sua Mãe Santíssima, sentia o demônio uma força poderosa que o lançava com todos os seus ministros até o fundo dos calabouços eternos. Se antes deles haviam chegado os reis do céu, Jesus e Maria, os demônios
Não podiam se aproximar do enfermo, nem tinham parte em quem morria assim protegido. Como o dragão sentia a virtude e ignorava a causa, concebeu furiosa raiva e procurou remediar este dano. Sobre isso aconteceu o que direi no capítulo seguinte para não prolongar mais este. Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima. Desprezo pelas graças da salvação. Minha filha, a inteligência que te dou das misteriosas obras de meu Filho Santíssimo e minhas, deixou-te admirada de terem ficado muitas delas até agora ocultas, apesar de serem tão enérgicas para conquistar o coração dos mortais. Deves-te admirar, porém, não de que os homens tenham ignorado estes mistérios, e sim de que, tendo conhecido tantos da vida e obras do Senhor, os esqueçam e desprezem. Se não fossem de coração tão duro, se atendessem afetuosamente às verdades divinas, no que sabem da vida de meu filho e minha, teriam fortes motivos para serem agradecidos pelos artigos da Santa Fé Católica e por tantas verdades divinas ensinadas pela Santa Igreja. Poder-se-iam converter muitos mundos. Por ela conhecem-se que o unigênito do Eterno Pai se revestiu de forma de servo em carne mortal, para nos redimir. Com a ignominiosa morte de cruz, libertou-os da morte e do inferno e lhes adquiriu a vida eterna pelo preço de sua vida temporal. Se esta graça fosse tomada a sério e os mortais não fossem tão ingratos a seu Deus e Redentor e tão cruéis para consigo mesmos, nenhum perderia a oportunidade de se salvar, nem se entregaria à eterna condenação. Admira-te, pois, caríssima, e chora amargamente a tremenda perdição de tantos nécios, ingratos e esquecidos do que devem a Deus e a si mesmos. Origem das desgraças sociais. Outras vezes te falei que o número destes infelizes precitos é tão grande e dos que se salvam tão pequeno que não convém te explicar melhor. Se és verdadeira filha da Igreja e esposa de Cristo, meu Filho e Senhor, poderias morrer de dor ao entender tal desgraça. Dir-te-ei o que podes saber. Toda esta perdição e os males que padece o povo cristão no governo e em outras coisas que afligem assim os chefes como os membros deste corpo místico, tanto eclesiásticos como leigos. Tudo se origina e é consequência do esquecimento e descaso que fazem da vida de Cristo e das obras da redenção humana. Se fosse empregado algum meio para despertar sua memória e gratidão, se procedessem como filhos fiéis e reconhecidos a seu Criador e Redentor, e a mim, sua intercessora, aplacar-se-ia a indignação do justo juiz. A geral ruína e açoite para os católicos teria algum remédio, e aplacar-se-ia o Eterno Pai, que justamente zela pela honra de seu Filho e castiga com mais rigor aos servos que conhecem a vontade de seu Senhor e não a cumprem. Responsabilidade dos cristãos. Os fiéis da Santa Igreja reprovam muito o pecado dos incrédulos judeus em tirar a vida de seu Deus e Mestre. Realmente foi gravíssimo e mereceu os castigos recebidos por aquele ingrato povo. Os católicos, porém, não advertem que seus pecados têm circunstâncias que os tornam mais graves que dos judeus. A ignorância destes, embora culpável, era real. Voluntariamente, o Senhor se entregou a eles, permitindo a ação do poder das trevas, que dominava os judeus em consequência de suas culpas. Hoje, porém, os católicos não podem alegar esta ignorância igual aos judeus, porque estão envolvidos pela luz e nela conhecem e penetrem os divinos mistérios da encarnação e redenção. A Santa Igreja Católica encontra-se estabelecida, propagada, ilustrada com prodígios, com santos, com as Escrituras, conhecendo e professando verdades que os outros nunca alcançaram. Com todo este cúmulo de favores, benefícios, ciência e luz, muitos católicos vivem como infiéis, ou como se não tivessem diante dos olhos tantos motivos para os despertar e tantos castigos para os atemorizar. Em tais condições, como podem imaginar que outros pecados foram maiores e mais graves que os seus? E como não temem que seu castigo será muito mais terrível? Ó, minha filha, pondera muito esta doutrina e teme com santo temor,
Humilha-te ao pó e diante do Altíssimo considera-te a menor das criaturas. Contempla as obras de teu Redentor e Mestre. Aproveita-as e aplica-as à tua justificação. Na contrição e penitência de tuas culpas, imita-me e segue meus caminhos, como na divina luz os conheces. Quero que trabalhes não só para ti, mas também para os teus irmãos. Farás isto rezando e sofrendo por eles, admoestando com caridade os que puderem, e fazendo-lhes por esta virtude o que não estarias obrigada. Sê mais solícita ainda em procurar o bem de quem te ofender, suportando a todos e humilhando-te até aos menores. Aos necessitados na hora da morte, como tens ordem de o fazer, ser diligente em auxiliá-los com fervorosa caridade e firme confiança.